E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bernardo e bem, vamos fazer uma review de Superman hoje. Eu assisti o filme já tem um tempinho e bem, eu vou ser sincero com vocês. Mas antes, eu quero deixar uma coisa bem clara. O que eu vou falar nesse vídeo aqui é única e exclusivamente a minha opinião e a minha experiência assistindo o filme, ok? É claro que você tem total liberdade para discordar, concordar, argumentar, fazer o que você quiser aqui. Só peço que faça isso com o mínimo de respeito, ok? Não tem motivo para ficar se degladiando aqui não. Eu vou dar minha opinião no que eu acho que o filme acertou, porque sim, eu acho que o filme acertou em bastante coisa. Mas também vou falar no que eu acho que o filme errou, porque sim, para mim o filme também errou em bastante coisa também. Enfim, vamos começar. Acertos do filme. Eu acho que o principal acerto desse filme para mim foi que o sobre-humano faz parte daquele mundo. Eu já tô cansado de filme e série que teoricamente é de super-herói, mas que parece que tem vergonha disso, entende? Sabe, não podemos colocar isso aqui, isso ficaria tosco. Isso é besteira, deixa nos quadrinhos mesmo, não vai ficar bom num filme. Entende o que eu quero dizer? E eu fiquei genuinamente feliz que o filme decidiu ir num caminho diferente disso, entende? O filme deixa claro que aquele mundo está familiarizado com super seres, com alienígenas, com criaturas mágicas, etc, entende? E isso pra mim é um baita ponto positivo. Outro ponto positivo para mim são os personagens. Eu gosto que o filme decidiu não ficar só no mainstream e decidiu explorar personagens menos conhecidos pelo público geral, Senhor Incrível, Crípto, entre outros, sabe? E eu acho isso realmente muito bom. Isso ajuda muito na popularidade de personagens que, se dependesse de outra pessoa, nunca iriam aparecer em live action, nunca iriam, quem sabe, mais pra frente ganhar um filme ou uma série própria. Mas agora, o tanto de gente que tá fazendo cosplay de Senhor Incrível é algo surpreendente. Então, eu acho esse sim um ponto extremamente positivo. Outro ponto positivo pra mim é o fato de que nesse filme o Jonathan Kent não tá morto e nem morreu nesse filme ainda também. Isso pra mim dá muito espaço para você acabar gostando mais do personagem, você ver mais dele e também dá mais peso quando a hora chegar. E é isso, quando eu falo que o filme acertou em bastante coisa, eu quero dizer que ele realmente acertou muito nessas coisas, mas é aquilo. Tá na hora de falar aonde o filme, infelizmente, pra mim, aonde o filme errou. Quero deixar claro de uma vez que eu não sou do tipo de pessoa que acha que para um filme ser épico, ser memorável, ele precisa ser sério o tempo todo, tudo mais. Não. Eu gosto de piada, eu gosto de rir, eu gosto de uma piadinha aqui e ali para aliviar o clima, tudo mais. Só que eu acho que em alguns momentos o filme exagera um pouco nisso. Eu não acho que o filme seja bobo ou galhofa, como algumas pessoas falam. Também não acho que o filme não tenha esses momentos mais sentimentais, mais tensos, porque o filme tem. Eu gosto, por exemplo, muito da cena onde o Clark conversa com o pai dele. Ou então a cena dele conversando com a Lois depois de ter um dia difícil e tudo mais. Essas são cenas que eu considero genuinamente bonitas. Nessas cenas, o James Gunn soube que não era para colocar uma piada ali. Porém, tiveram sim cenas que não eram para ter piada e o James Gunn colocou piada lá. Por exemplo, naquela primeira entrevista da Lois com o Superman. Pô, assunto mó sério, estavam discutindo a interferência do Superman na guerra, uma discussão bem acalorada, e aí... Ai, Lois, é sério que você tá falando sobre a hashtag supermerda? Entende? Acaba estragando um pouco o clima. E se fosse só uma piadinha lançada lá no início daquela discussão, quando ela ainda não estava muito acalorada, tipo,
Pô, Lois, a gente combinou que não ia falar sobre isso. Uma piadinha mais assim seria bem-vinda. E se não me engano, pelo que eu me lembre, no filme tem isso. Essa piadinha assim, mais ou menos, ficou legal lá, pelo que eu me lembro. Mas depois a discussão foi ficando mais séria, foi escalonando e mesmo assim era uma piadinha atrás de piadinha, atropelando aquela discussão e estragando o clima. E não é como se o James Gunn não soubesse fazer um clima mais sério ou mais emocional, porque se fosse o caso, ele não deveria nem sequer ser cogitado para dirigir esse filme. E como eu disse antes, nesse filme também tem esse tipo de cena, mas também tem cena que deveria ser desse tipo. E o James Gunn, infelizmente, atropelou com uma piada. O próximo ponto negativo talvez seja a coisa mais polêmica desse filme, que é o que o James Gunn fez com os pais biológicos do Superman. E olha, eu não consigo tratar isso como sendo só uma decisão criativa de algo que o James Gunn achou legal colocar, não. Os pais biológicos do Superman são uma parte extremamente importante da mitologia do personagem. Então você mudar eles ao ponto deles serem considerados alguma coisa ruim, alguma coisa com a qual o Clark deveria ir contra, é uma decisão idiota. Foi mal, mas especificamente nisso, na minha opinião, o James Gunn tomou uma decisão idiota. Eu não sei se o James Gunn vai mudar isso mais pra frente, mas pelo que o filme mostrou, pelo que o filme nos falou, é aquilo mesmo. Os pais biológicos do Superman agora são conquistadores, são narcisistas que se acham no direito de dominar raças inferiores, segundo eles. Foi mal. Eu só não consigo gostar disso. Para mim, isso é o equivalente a transformar o tio Ben do Homem-Aranha em um cara irresponsável, em um cara babaca. Se o tio Ben for um babaca irresponsável, não existe Homem-Aranha. Assim como se os pais biológicos do Superman forem pessoas ruins, não existe Superman. Para mim, é simples assim. O que é meio engraçado, porque tem uma galera que está defendendo essa mudança de agora, mas que lá atrás estava condenando o Jonathan Kent de O Homem de Aço. E só para deixar claro, as críticas àquele Jonathan Kent são sim bem válidas. Eu só acho que é meio hipócrita você odiar um, mas defender o outro. Ah, mas isso era para dar um motivo para o Lex poder prender o Superman. Sabe o que também poderia ser motivo para esse Lex ter permissão para prender o Superman? O fato desse Superman estar interferindo em uma fodendo guerra. Na verdade, literalmente tudo que tem a ver com esse arco dos pais biológicos do Superman poderia facilmente ser substituído por um arco focado na guerra. As pessoas se voltando contra o Superman sendo preso, literalmente tudo isso poderia ser justificado através da interferência do Superman na guerra. Eu acho até que o filme seria melhor se eles tivessem feito isso. E por falar naquela guerra, eu acho que o filme explorou muito pouco aquilo. Quer dizer, aquilo é uma peça central para a história do filme andar e mesmo assim eu sinto que a gente viu muito pouco dela. Eu não sei se é porque o James Gunn não está acostumado a escrever esse tipo de cena, mas eu acho que poderia ter mostrado um pouco mais, sabe? Mostrar mais do Superman impedindo ataques da Borávia, mostrar talvez o Zahanpur atacando de volta, talvez até mesmo usando o Superman como propaganda da guerra do lado deles, e o Superman tendo que impedir isso também, mostrar o quanto a população daqueles dois países estava sofrendo com a guerra. Eu acho que mais cenas assim trariam muito mais peso para o filme e também muito mais peso para a mensagem de esperança desse filme. Entende? Eu acho que faltou um pouco disso. Mas enfim, essa foi a minha avaliação do filme do Superman e minha nota final é, numa escala de 0 a 10, 6,5.
Eu sei que a maior parte do público daria uma nota ou muito maior que isso, ou muito menor que isso, mas eu sinceramente acho que essa é a nota que esse filme merece, porque eu acho que foi um bom filme. Porém, eu acho que esse filme também comete vários erros que impedem ele de ser um filme ótimo. O jeito agora é esperar para ver se nos próximos filmes o James Gunn vai cometer os mesmos erros ou se ele vai melhorar nessas questões. E é isso. Esta foi a minha análise do Superman de James Gunn.